Boa tarde, galera do sétimo ano. Hoje nossa aula vai ser uma revisão sobre frase e oração em período, né? Isso já foi trabalhado em sala de aula, vocês já têm conteúdo aí no caderninho de vocês, mas nós precisamos dar uma revisada, até mesmo para aprofundarmos, né, sobre os elementos que compõem a frase sintaticamente, né, numa análise sintática. Então, hoje nós vamos ver, né, retomar, né, voltar a este assunto sobre frase, oração e período e detalhar um pouquinho algumas coisas, né, caso há alguma dúvida, vocês enviem e-mails, né, deixarei, né, disponível aí um e-mail para vocês também e nós vamos nos comunicando. É um período meio complicado, né? Essa quarentena, mas a educação ela não pode parar, né? O ensino ele não pode parar e essa vai ser uma forma de eu conseguir repassar a vocês, né, o conteúdo, né, o currículo do ano, do sétimo ano, e nós vamos discutindo aí, tá? Bom, frase. Como eu havia dito, né? Frase, ela é todo enunciado que transmite comunicação com sentido completo. Então, se eu tenho alguma palavra, às vezes uma palavra apenas, ela pode emitir esse enunciado completo. Ou às vezes é necessário que eu tenha várias palavras, né, uma ordem para que ela possa emitir esse sentido, né, o sentido completo. Então, frisem, coloquem na cabeça de vocês. Eu só posso classificar como frase, né, um enunciado que transmite a comunicação com sentido completo. Eu emito, vocês vão receber, decodificar aquilo que está sendo emitido por mim e compreender, entender. Se vocês compreendem, então, aí sim eu classifico como uma frase, tá bom? Para ser frase, não é preciso ter verbo. Né? Nós temos dois tipos de frase. As frases nominais, quando não se tem o verbo, né, nela, e as frases verbais, que é quando tem o verbo, e é nessa frase, nesse tipo de frase, que nós precisamos nos aprofundar. Tá? Bom, fogo, né? Por exemplo, fogo, né? E aí a pessoa tá falando, né? Uma pessoa grita, pode estar gritando a palavrinha fogo. Todos que escutarem isso daí vão entender o quê? Que ali está pegando fogo ou o fogo está se alastrando, alguma coisa assim do tipo. Então, a palavra fogo, né, num discurso direto, né, ela tem esse sentido completo, tá bom? Então, eu classifico sim como uma frase. Mas por não ter verbo, esta frase é uma frase nominal. Socorro! A mesma coisa, né? É uma frase nominal por não ter verbo, mas a palavrinha, essa única palavra, ela emite um sentido completo. O enunciado ele tem sentido completo. Então nós temos aí uma frase nominal. Fui, né? Tchau, fui. Fui também, né? Nós vamos ver lá na frente que este verbo ele é um verbo intransitivo, não necessita de complemento, então ele sozinho, né? Aqui nós percebemos que ele passa, ele tem um enunciado completo, quer dizer que a pessoa está indo embora, né? Está dando um tchau, né? Fui, de uma forma mais, numa linguagem informal, mas aí nós temos, por ser um verbo, nós temos uma frase verbal, uma única palavra, mas nós temos uma frase verbal por ter o enunciado completo e por ter este verbo. Foram duas frases sem verbo e uma frase com verbo. Né? As duas primeiras, frases nominais, e as duas últimas, nós temos aí uma frase verbal. Tá bom? São exemplos de frases com apenas uma palavra, no entanto, as frases possuem sentido completo. Foi o que eu falei no início, né?
Pode ser uma palavra, podem ser milhares de palavras. Né? Milhares ficaria uma frase bastante complexa, mas nós podemos ter diversas palavras formando uma frase. Né? E vocês vão ver que dentro dessas frases nós temos período. Né? Nós classificamos ela como período, se é um composto, as frases verbais. Se é um período simples, se é um período composto. Isso nós veremos lá para frente. Então, continuando. Oração. Oração, ele é um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Então, dentro de uma frase verbal, eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Por quê? É um enunciado que vai estar, né, ele se organiza em torno deste verbo. É importante também que vocês lembrem, né? Eu acho que vocês vão lembrar que eu já falei em sala de aula. Inclusive, caso vocês venham pesquisar alguns vídeos, eu olhei diversos vídeos, até mesmo para disponibilizar a vocês. Eu achei eles até um pouco complexos, por isso que eu decidi fazer o vídeo. Né? Alguns falam que o verbo é um enunciado completo, né? Que são frases verbais, né, o qual são organizados em torno de um verbo. Para ser uma frase verbal é necessário um verbo. Só que eu vou explicar a vocês já que isso é uma inverdade. Né? Para que eu tenha uma oração, para que eu tenha uma oração, eu não necessito ter sentido completo. E aí vocês vão perceber que quando se trata de uma oração subordinada, ela não possui um sentido completo. Ela só vai ter um sentido quando estiver relacionada, ligada à minha oração principal. Então, se eu falar que a oração ela tem um enunciado, né, que se organiza em torno de um verbo e tem o sentido completo, eu estaria mentindo. Tá? E vocês podem pesquisar que vocês vão ver vídeos. Vocês verão vídeos que fala dessa forma, mas por isso eu falei assim, não, então vou gravar, porque senão pode dar um nó na cabeça deles, e essa não é a verdade absoluta, né? Por enquanto é isso, vamos lá, continuando. Então, as orações estão presentes dentro das frases que possuem verbo, então toda frase verbal há oração. Pode ser que eu tenha uma oração apenas, pode ser que eu tenha 2, 3, 4 orações dentro daquela frase verbal, tá? Porque o que marca a oração? Se eu tenho um verbo ou uma locução verbal, lembra da locução verbal, né? Eu tenho uma oração. Então, a quantidade de verbo ou quantidade de locuções verbais vão determinar a quantidade de orações que eu possuo dentro desta frase verbal. Meu professor é o máximo. Eu sei, né? Meu professor é o máximo. Nesta frase, é uma frase verbal, é uma frase porque possui o enunciado completo, tem um verbo aqui. Né? Qual é o verbo dessa frase? E aí? Verbo ser. Né? Meu professor é o máximo. Então, eu tenho aqui o verbo ser, né, conjugado na terceira pessoa do singular, e ele está aqui fazendo com que esta minha frase, né, seja uma frase verbal. Analisando a frase anterior, percebe-se que há um verbo. Por haver verbo, a frase possui uma oração. Tá? Então, tem verbo, tem uma oração. Eu sou legal e gosto de estudar gramática. E nesta frase, ela está na primeira pessoa, né? E possui verbo. Quais são os verbos daqui? Sou e gosto, né? Estão conjugados aí na primeira pessoa do singular. Então, eu sou legal e gosto de estudar gramática. Nós temos dois verbos
Se eu tenho dois verbos, lembra que eu falei? Cada verbo marca uma oração. Eu tenho dois verbos, então eu tenho duas orações. E aí vocês vão ver lá na frente que se eu tenho mais de uma oração, eu tenho um tipo de período específico. Uma frase, duas orações, pois possuem dois verbos. Se eu tivesse três verbos, ou três orações, seriam três verbos, né? E assim por diante. O número de verbos na frase é o número de orações. Gravem. Número de verbos dentro de uma frase é o número de orações. Bom, não existe um outro termo. É isto. E finalizando, voltando. Não, vou continuar e aí a gente dá sequência. E o período, né? É a frase organizada em oração ou orações. Então, pode ter um verbo apenas, que eu tenha uma oração, ou posso ter vários verbos que irão marcar várias orações, né, dentro deste período. Uma regrinha, tá bom, gente? Começou com letra maiúscula, isso eu já falei para vocês, mas começou com letra maiúscula, terminou com ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, tá? Se há um verbo ou mais, eu tenho um período, tá bom? Ela vai ter o enunciado completo, porque o período é uma frase. Então, começou com letra maiúscula, terminou com ponto final, exclamação, interrogação, reticência. Tendo um verbo ou uma locução verbal, eu tenho aí um período. Isso não acontece com a oração, porque a oração eu não necessito ter o enunciado completo, tá bom? Período simples é constituído de uma oração, portanto, um verbo dentro daquela frase verbal, tá? Ele é legal, né? Ele é legal. Qual é o verbo dessa nossa frase? Verbo ser. Então, eu tenho apenas um verbo, e olha só, começou com letra maiúscula e terminou com ponto final, né? O ponto. Então, eu tenho um verbo, verbo ser. Então, isto marca apenas uma oração. Se tem apenas uma oração, o meu período ele é simples. Tudo bem? Período simples. Uma frase, uma oração, período simples. Período composto é constituído por duas ou mais orações. Então, se eu tenho duas ou mais orações, o meu período ele é composto com a mesma regrinha, começando com letra maiúscula, terminando com ponto final, exclamação, interrogação, reticências. Tendo verbos, né, neste caso verbos, né, período composto. Ele é 10. Gosto muito dele. Nesta frase, nós temos aí, além do né, o verbo ser, nós temos outro verbinho, o verbo gostar. Gosto. Ele é 10, gosto muito dele. Quem gosta? Eu, né? Eu gosto muito dele. Começou com letra maiúscula, terminou com ponto, né? Nós temos aí duas orações por ter dois verbos. Se eu tenho dois verbos, o período ele é composto. E aí, marcando, né, os verbos, colocando em evidência. Dois verbos, duas orações, período composto. Vamos praticar um pouquinho. Lembrando que eu já disponibilizei, né, eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas eu vou reforçar para que o que eu separei, uma atividade que eu separei, chegue até vocês, tá bom? Eu não sei se vai ser necessário criar um canal ou criar uma página e a gente se comunicar através disso, porque ainda é novidade, né? As coisas estão sendo ajustadas, mas há uma atividade referente a isso para marcar a quantidade de frases, orações e períodos também, tá bom? É o que nós vamos fazer aqui, vocês farão em casa nessa atividade. Josefina adora chocolate, mas detesta leite com Nescau. E aí, nesta frase, quantos verbos nós temos? Portanto, quantas orações nós temos nesta frase?
Nós temos adora e nós temos detesta. Frase, nós temos uma apenas, uma frase verbal, né, marcada por duas orações, por ter dois verbos. Né? Josefina adora chocolate. Ponto. Eu poderia acabar ali e ter apenas um período simples. Ou colocaria outro. Josefina detesta leite com Nescau. Teria uma outra frase isolada também com um outro período simples. Mas não, né? Como eu estou falando de Josefina, eu posso colocar ela na sequência e acabou. Né? Josefina adora chocolate, mas detesta leite com Nescau. Então nós temos o verbo adorar e detestar, né? Conjugado na terceira pessoa do singular. No caso, Josefina, ela. Ela adora chocolate, mas ela detesta leite com Nescau, tá bom? Uma frase, duas orações por eu ter dois verbos. Então aqui eu tenho um período composto, tá? Hildebrando joga futebol, pratica artes marciais, anda de skate e no tempo livre salta de paraquedas. E aí? Tem uma frase, período aqui, né? Porque eu tenho verbo. Se eu tenho verbo, eu tenho oração. Se eu tenho oração, eu tenho período. Só que quantos verbos eu tenho, né? Nós temos nessa frase. Lembrando que, olha isso, a importância. Letra maiúscula, ponto, né? Isso sempre coloquem na cabecinha de vocês que é muito importante. Então nós temos que Hildebrando joga, né? Jogar, futebol. Pratica artes marciais. Praticar, né? Anda de skate. Anda, andar. E no tempo livre, salta de paraquedas. Saltar. Então, nós temos joga, pratica, anda, salta. 4 verbos. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações. Se eu tenho 4 orações, meu período ele é composto. Outra frase. Acordei. Lavei o rosto. Escovei os dentes. Fui para a escola. Lá, estudei como nunca. Voltei para casa. Almocei, descansei. Fiz o dever. Depois, mais nada. E aí? Eu tenho uma frase apenas, vamos analisar aqui, né? Começou aqui com letra maiúscula, só que eu tenho um ponto no meio dessa sequência, né? Então, se eu tenho um ponto ali, ali marca uma frase. Então, começou com letra maiúscula de novo, terminou com outro ponto, outra frase. Começou com letra maiúscula, outro ponto, outra frase, né? Outra frase. Então, eu tenho uma que vai até a escola, a outra começa em lá e vai até nunca, 2, outra voltei até para casa, 3, almocei até dever, 4, depois até nada, 5 frases. Vamos ver aqui direitinho. Bom, tenho 5 frases. Quantos verbos eu tenho? Acordei, lavei, escovei, fui, estudei, voltei, almocei, descansei, fiz. Tenho 9 orações, né? Só que dentro disso daqui... pera aí, pessoal. Só que dentro dessa sequência, aqui, acordei, lavei o rosto, escovei os dentes, fui para a escola. Dentro deste período, né, eu tenho 4 verbos, então aqui eu tenho um período composto. Acordei, lavei o rosto, escovei os dentes, fui para a escola. Ponto. Tem uma frase, qual aqui eu tenho um período composto. Pois lá estudei como nunca. Período simples. Voltei, outra frase com período simples. Voltei para casa. Outro período simples. Depois, almocei, descansei, fiz o dever. 3 verbos, 3 orações. Período composto. E depois, aqui por último, depois mais nada. Não tenho nenhum verbo, portanto, não tenho oração. Portanto, essa minha última frase, ela não é uma frase verbal. Ela é uma frase nominal. Tá bom? Depois deem uma lida, mas tentem estudar essa sequência aqui, que isso vai auxiliar muito vocês na compreensão de tudo que foi dito. Tá bom? E aquela outra frase, né? Foi invertido, veio invertido, mas tá tudo bem.
Ideobrando joga futebol, pratica artes marciais, anda de skate no tempo livre, salta de paraquedas. Começou com letra maiúscula, terminou com ponto. 4 verbos. Período composto, tá? Nós temos aí um período composto. Lembre-se, se eu tenho verbo na minha frase, eu tenho uma oração. Se eu tenho oração, eu tenho período. Agora, só para finalizar, teve um momento que eu falei sobre que oração, para que eu tenha uma oração, não necessariamente eu preciso ter um período, eu não preciso ter o enunciado completo, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma frase, tá? Irei à praia, caso faça sol. Então, irei à praia, nesta minha frase, eu poderia terminar aqui, irei à praia, né? E aí colocar um ponto final. A minha frase, ela é verbal, né? Porque tem um verbo, o verbo irei, né? Que está conjugado aí na primeira pessoa. E tem um enunciado completo, tá? E agora, quando eu tiro esse ponto, coloco vírgula, caso faça sol, esse caso faça sol, ele é uma outra oração porque eu tenho outro verbo, o verbo faça, né? Então, se eu desmembrar isso daqui, separar o meu período, na primeira oração da minha segunda oração, esse caso faça sol, se eu chegar e falar para vocês, ó, galerinha, ó, caso faça sol, vocês não vão conseguir compreender porque é um enunciado que não possui um sentido completo, tá? Foi isso que eu quis dizer lá naquele momento, que a oração, ela não necessariamente precisa ter um sentido completo. Ela tem que ser estruturada, né? São palavras que são estruturadas em torno de um verbo. Isso sim, tem que ter o verbo. Agora, necessariamente o sentido completo, não, tá? Galerinha, qualquer coisa revejam aí o vídeo, né? Podem enviar e-mail, eu vou ver se eu disponibilizo o número para que nós possamos conversar via WhatsApp também, né? Esclarecer algumas dúvidas. Tem já atividades sobre isto, né? E qualquer coisa estou à disposição, tá? Essa é a nossa primeira aulinha, né, desta semana, esse período que nós ficaremos em casa, videoaula, né? E depois eu voltarei com outro assunto. Nossa próxima aula é sobre o sujeito. Nós vamos trabalhar o sujeito, né? O termo lá da oração que se diz alguma coisa. Isso também vocês já viram, né? Vocês estão cansados, porque desde o ano passado vocês veem isso. E aí a gente vai dar continuidade, dar uma aprofundada nos tipos de sujeito, tipos de predicado, tá? Um abraço e já acredita que eu já tô com saudade de vocês? Bom, fui.